Olá, pessoal. Meu nome é Ilo Leal, sou coordenador de avaliação da PARC, na Associação Bem Comum. Estou aqui ao lado do Anderson Araújo, meu colega, que é analista de resultados de aprendizagem pela PARC, também na Associação Bem Comum. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Ilo? Grande prazer estar aqui, né? Para a gente conversar aí com todo o Brasil, com os estados parceiros da PARC, né? Sobre fluência leitora, né? Alfabetização de crianças. Isso mesmo, Anderson. Maravilha. A gente está aqui para falar um pouco para vocês, conversar um pouco com vocês sobre uma ferramenta, um BI, que a gente organizou para a exploração dos resultados da avaliação da fluência. E a ideia que subjaz esse BI é que nós possamos dar uma visão gerencial, com mais informações, com uma visão qualitativa de como estão os resultados na avaliação da fluência das várias edições de avaliação que temos feito ao longo dos últimos anos, inclusive das avaliações que acontecem ali ao longo do ano e não apenas uma vez por ano, né? A gente vai ao longo dessa apresentação comentando cada uma dessas edições de avaliação, trazendo algumas informações de resultados. Estamos trabalhando aqui com um dado que não é real, com um dado que é fictício, certo? Mas a organização dessas informações no BI, ela é exatamente a mesma que vai ser apresentada para vocês. E aí eu já inicio pedindo aqui o Anderson para colocar o BI na tela e a gente poder começar essa exploração bem legal com vocês. Muito obrigado, Anderson. Pronto? Então, nós temos aqui na tela inicial do nosso BI a nossa logomarca, né, a nossa imagem, por assim dizer, e nós temos também as imagens dos nossos parceiros, da Fundação Lehman, do Instituto Natura, né, da própria Associação Bem Comum, da qual a PARC faz parte, e do CAED, que é o nosso parceiro técnico na execução da avaliação da fluência. Nós temos aí no lado direito da tela três botões principais do BI e a partir desses três botões a gente faz a navegação propriamente dita nas informações. Eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre esse primeiro botão onde temos um resumo, né, sobre influência leitora e na sequência o nosso amigo Anderson vai falar um pouco sobre os botões de ficha técnica, de resultados. A gente vai explorando aí de forma conjunta cada uma das lâminas que compõem esse BI. Então, no primeiro botão ali, o Anderson clicou para a gente, nós temos uma explicação rápida que está presente também na plataforma PAR, que é a plataforma em que o CAED organiza a devolutiva de resultados, e a gente tem um texto breve em que falamos um pouco sobre a avaliação da fluência e a construção dos perfis de leitores. Esse texto ele dá uma apresentação bem rápida desse conceito, e a gente vai se dedicar aqui, nessa parte mais abaixo da tela, em que nós temos os três perfis principais de leitores, o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor fluente, e a gente vai falar também rapidinho sobre cada um desses níveis que compõem o pré-leitor. Na avaliação da fluência, chamada também por alguns especialistas de teste do minuto, nós temos três cartelas, nós temos três itens, aliás, uma cartela de palavras, uma cartela de pseudopalavras e um texto curto, narrativo. E para cada um desses três itens, o aluno, ao ser avaliado, ele tem um minuto, onde é gravada, né, toda a leitura que ele faz, e depois é feita uma avaliação de como ele leu a cartela de palavras, as pseudopalavras e o texto. E aí, a partir dessa leitura do aluno e de uma avaliação dessa leitura, esses resultados de leitura, eles são caracterizados em perfis. E o primeiro desses perfis é o perfil pré-leitor, que é aquela criança que ainda está iniciando o processo de leitura. Ela ainda não consegue ler com um certo ritmo, com uma certa velocidade. Neste perfil de pré-leitor, nós temos aí 6 níveis atualmente, né? E aí a gente vai falar aqui muito rapidamente sobre cada um desses níveis. O primeiro deles é aquele aluno que não realizou a leitura, então ele ficou calado, ou então durante a gravação, o avaliador escuta o aluno dizer: tia, tio, eu não sei ler, e aí ou tio, eu não quero ler. Então, ou ele se recusa, ou ele não sabe ler, ou ele simplesmente ficou em silêncio. Esse é o nível 1 do pré-leitor. O nível 2
na descrição, nós temos o estudante que disse letras, sílabas ou palavras que não constavam no item. Esse estudante ainda não consegue relacionar a sonoridade da letra, sílaba ou palavra aos grafemas. Então, é aquela criança que já tem uma noção de representação, né, que sabe que a escrita é uma representação da fala e que essa representação se dá por meio de letras, né? Mas ela ainda não consegue fazer essa relação letra-som, certo? Ela ainda tem essa dificuldade conceitual de realização. E aí, quando a gente está falando aqui de que é uma representação, é na perspectiva aí mais inicial da linguagem, certo? Porque a gente sabe que escrita não é simplesmente uma representação, mas, na verdade, é uma convenção e uma construção de sentidos. No nível 3, a gente tem um estudante que nomeia letras de forma isoladamente, então ao ler uma palavra como casa, ele nomeia as letras apenas, ele soletra, né? C-A-S-A. No nível 4, temos os estudantes que, ao fazer a leitura, omitem, substituem ou inserem, né, fonemas ou sílabas. Então, ele tem uma leitura silabada, mas nessa leitura silabada ele comete alguns desvios de silabação. Então, ao ler, por exemplo, uma palavra como cavalo, ele diz calo, ele suprime uma, ou cavavalo, por exemplo. No nível 5 é o aluno que lê silabando, né? Então, ao ler uma palavra como cavalo, ele lê cavalo, mas ele não fecha essa gestalt da palavra, ele não lê a palavra como um todo ao final, certo? Ele está sempre ainda no nível da silabação para todas as palavras que lê. E no nível 6 é aquele estudante que já consegue ler corretamente as palavras, mas ele ainda tem uma dificuldade muito grande, então em um minuto ele só consegue ler até 10 ou até 5 pseudopalavras. Então, percebam que como essa criança ainda tem muita dificuldade, ela normalmente é aquela criança que lê cavalo, cavalo, casa, casa, certo? É aquela criança que vai ali normalmente se autocorrigindo. Então, assim, ela acaba que ao longo de um minuto ela lê poucas palavras. E aí, o próximo perfil que nós temos é o perfil leitor iniciante. O Anderson está clicando aí para a gente. E ao clicar, temos a definição do leitor iniciante. Para caracterizar uma criança como leitor iniciante, a gente entende que essa criança ela já lê 11 e 6 ou mais de 6 pseudopalavras em um minuto, então ela já lê um pouco mais rápido do que um leitor iniciante. Mas no âmbito do texto, essa criança ainda vai ter alguma dificuldade. Então, é aquela criança que está literalmente ali no meio do caminho. Ela já consegue ler mais de 10 palavras e 5 pseudopalavras. No entanto, quando chega no texto, ela ainda tem uma certa lentidão, por assim dizer, uma certa dificuldade de ler as palavras com precisão. E é exatamente o texto que vai servir de limiar entre o leitor iniciante e o leitor fluente. No leitor fluente, eu vou pedir ao Anderson que clique para a gente, nós temos crianças que, em um minuto, ao ler um texto, essas crianças já conseguem ler aí 65 palavras ou mais, às vezes o texto inteiro, com uma precisão de 90%, uma precisão superior a 90%. Então, elas conseguem ter uma leitura, né, bem fluida, né? Elas conseguem ter um ritmo de leitura interessante e elas erram pouco durante a leitura. Esse é o dito leitor fluente. E para caracterizar o leitor fluente, a gente já não está analisando aqui os quadros de palavras ou de pseudopalavras, mas o texto. Diferentemente do pré-leitor e do leitor iniciante, que para caracterizá-los, a gente está olhando aí, de fato, as leituras dos quadros de palavras e de pseudopalavras, uma vez que no texto eles ainda apresentam muita dificuldade. E aí nós temos essas informações, né? Elas são importantes para guiar o olhar pedagógico do professor e também para colocar todo mundo na mesma página. Sobre o pré-leitor, eu já consigo adiantar para vocês muito rapidamente que para a edição de 2023 nós estamos fazendo aí uma reorganização, uma ligeira reorganização desses níveis, no sentido de deixar os níveis um pouco mais condensados e fazer com que essas informações fiquem cada vez mais claras. Mas isso, né, Anderson, vai ser um fórum aqui de uma outra conversa. Por enquanto, a gente mantém essa nomenclatura como está. Essas são as informações que a gente vai encontrar naquele primeiro botão. Ao clicar no início, o Anderson volta para a primeira tela e a gente tem essas informações nesse primeiro botão sobre a fluência leitora. E aí eu vou aqui chamar o Anderson, né, para ele falar um pouquinho para a gente sobre esses outros dois botões em que a gente tem ficha técnica
e também os resultados propriamente ditos, que é o ouro, né, do BI, que a gente está aqui já curioso para poder, ansioso para apresentar para vocês, onde a gente vai caminhar sobre esses resultados que nesta apresentação são fictícios. Oi, Ilo, muito bem. Muito bom aprender, né, com um doutor em linguística, né, o doutor do ABC, né? Então, assim, acho que o Ilo falou muito bem aí sobre esse primeiro item, né, que é sobre a fluência de leitura. E eu vou clicar aqui, pessoal, em ficha técnica, né, primeiramente. E aqui vocês podem ver que nós temos também as logos, né, dos institutos parceiros, né, mais uma vez, Lema, Natura, próprio CAED, que é a instituição que executa a avaliação nos territórios, né? Nós temos aqui toda a equipe, né, da PARC, né, que é o Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração, né? O Clodovil Arruda, que é o nosso Viveu, que é o diretor-presidente, Conceição Ávila, que é a diretora PARC, Vera Vasconcelos, nossa diretora adjunta. Nós temos a Vânia Rodrigues, que é a diretora também adjunta da PARC. Nós temos o Ilo, que vocês estão aqui vendo aqui comigo, coordenador de avaliação. Tem eu, Anderson Araújo, né, analista de BI e também de resultados de aprendizagem, que é o que a gente está fazendo aqui, né, Ilo? Analisando também os resultados. Nós temos o José Marques, que é o nosso parceiro aqui importante, analista de dados, e a Débora, que é assessora institucional da PARC, né? Nós temos aqui também o Fale Conosco, aqui embaixo, o endereço da sede da PARC em Fortaleza, né, da Bem Comum em Fortaleza, e as redes sociais da Associação Bem Comum, tá bom? Que é a ficha técnica de toda a equipe da parceria, tá bom? E aí a gente retorna ali no botão voltar, e agora vem o mais importante, né, que é os resultados. Então a gente vai clicar em resultados, e aí aparecem esses dois itens, né? Pessoal, esse BI, esse painel, ele foi pensado para três públicos. Para a equipe que está no estado, né, a secretaria, para a equipe nas regionais e para os municípios. Então, se você estiver agora fazendo o acesso do estado ou da regional, você clica nesse primeiro botão aqui, certo? Se você tiver no município, for de um município, for secretário, coordenador municipal, e quiser acessar os resultados do município, você clica nesse segundo botão aqui, tá bom? Aqui, vocês podem ver que não tem ou esqueceu a senha. Cada estado, a partir do seu painel, vai ter um e-mail aqui embaixo para vocês enviarem, caso não tenham essa senha, não tenham recebido a senha de acesso, tá bom? Eu vou entrar aqui nesse primeiro botão como se eu fosse do estado, tá? Então, você vem aqui, vai aparecer aqui, ó, regional/estado, e aí vocês vão escolher aqui, ó, se for do estado, clica no estado, né? Ou se for da regional, você escolhe aqui a sua regional. Eu vou colocar aqui regional 10, por exemplo, certo? Vou colocar aqui estado. E aí você tem aqui a senha. Pessoal, aqui na senha tem uma informação muito importante. Normalmente, quando a gente acessa qualquer sistema, a gente tem aquele hábito, né, de digitar e clicar, de digitar aqui a senha e já clicar no mouse aqui, né? Só que se vocês fizerem isso, ó, digitarem a senha e clicarem aqui, ele vai aparecer aqui, ó, senha incorreta, certo? Então, o que você tem que fazer seleciona estado, regional ou município, tá? Você digita a senha, e eu vou digitar uma senha aqui, tá? Você digita a senha e você clica fora com o mouse, ou você tecla Enter do teclado, ou você também pode clicar em Tab. Então, tem essas três possibilidades. Clica fora, Enter ou Tab, certo? Por quê? Porque para você acessar esse botão aqui, que tem digite a senha, ele tem que mudar de cor. Ó, eu vou digitar uma senha errada para vocês verem. Vou clicar aqui, ó, senha errada. Então, se eu clicar em senha errada, ele vai para aquela outra tela lá de senha incorreta, certo? Então, você só vai conseguir acessar, vocês só vão conseguir acessar se
vocês digitarem a senha correta, certo? Eu vou digitar aqui uma senha, aqui para vocês verem. Ó, vou digitar aqui uma senha, e aí eu vou clicar Enter. Ó, ficou verde. Então, assim vocês conseguem acessar tranquilamente. Ao clicar aqui, já vai entrar na tela. Tudo bem? Ficou claro, Ilo, aí para você? Então, Anderson, só para conferir aqui, essas senhas, elas são enviadas para o Estado e o Estado faz essa distribuição para as regionais e para os municípios. E ao receber essa minha senha, né, vamos supor que eu sou uma regional. Eu vou lá na caixinha de seleção, clico a minha regional, clico na caixa da senha, digito a senha, não é isso? Teclo Enter, e aí quando a barrinha ficar verde, eu posso acessar. Não é assim? Perfeito, Ilo. Exatamente isso. Ótimo. Agora, pessoal, tem um detalhe, né, Ilo? Se vocês, de fato, não tiverem a senha correta, vocês devem entrar em contato com a equipe do Estado. Se vocês estiverem no município, vocês entram em contato com a regional, e se estiverem na regional, entra em contato com a Secretaria de Estado. E a Secretaria de Estado entra em contato com a gente da Associação Bem Comum. Tá bom? Ok. Acho que Ok, ficou bem beleza? claro para mim. Bem, pessoal, uma vez que a gente acabou de entrar, né, de fazer o login, colocar o login, apertar Enter, né, esperar a barrinha ficar verde e clicar OK, vocês agora, no âmbito dos municípios, conseguem visualizar os resultados dos municípios de vocês. Obviamente, cada município, né, com a sua senha, visualiza o seu resultado. A gente tem a primeira tela, que é esse grande painel, nós estamos vendo aí. E nessa primeira tela, nesse painel, a gente está utilizando aí o município 8 como o nosso um município fictício, né, com dados fictícios. Você vai localizar as seguintes informações. Logo no começo, na parte superior, a gente consegue identificar e selecionar qual é a rede, né, se rede pública, e que engloba as redes estaduais e municipais, e qual é a adição da avaliação, se é a avaliação de 2021, caso o município tenha participado de outras edições, se é avaliação somativa, diagnóstica ou formativa, e aí de acordo com o ano e com a edição. A gente vai trabalhar aqui com os resultados da somativa de 22, tá ok? O Anderson está clicando aí para a gente. E aí nós temos as seguintes informações. A gente vai fazer aqui essa leitura da esquerda para a direita, certo? Então nós temos lá no início o quantitativo de alunos previstos. 814 alunos estavam previstos para realizar essa avaliação e desses 709 crianças foram avaliadas. A gente tem uma taxa de participação aí, como vocês estão vendo, de 87,1%. É uma boa taxa de participação. Na sequência, a gente tem a média de palavras lidas a partir do perfil de cada estudante, né? E aí, óbvio, nós não estamos dizendo que todo pré-leitor leu 3 palavras necessariamente nesse município, mas que quando a gente pega todos os alunos que foram caracterizados como pré-leitores neste município fictício, essas crianças, em média, leem corretamente 3 palavras. As crianças que foram caracterizadas como leitores iniciantes leem, em média, 23 palavras, e as crianças que foram caracterizadas como leitores fluentes, 47 palavras, como vocês estão aí acompanhando. Logo abaixo, nós temos um gráfico de pizza bem interessante, em que a gente tem aí a conjunção de todas as crianças em todos os perfis. Então, das 709 crianças avaliadas neste município, nós identificamos que 275 crianças, ou 39% delas, são pré-leitoras, 326, ou 46%, são leitores iniciantes, é o perfil que concentra mais estudantes nesse município, e 15%, ou 108 crianças, né, são leitores fluentes. Ou seja, em 1 minuto, essas crianças conseguem ler aí 65 palavras ou mais no âmbito do texto, com uma taxa de precisão de mais de 90%. Ao lado do gráfico de pizza, nós temos um gráfico em que nós temos aí o destrinchar desse nível, dos níveis do perfil pré-leitor. Nesse caso, perdão,
Nesse caso, nós temos dessas 275 crianças que são pré-leitoras, elas se subdividem é, nos 6 níveis de pré-leitor, dessa forma como o Anderson está mostrando aí para a gente. 53 crianças, ou 19%, pré-leitor nível 1, não leu nada, não tem nenhum registro de leitura para essa criança. 12 crianças, ou 4% do total, para leitores nível 2, crianças que já dizem palavras ou letras, mas essas palavras e essas letras, elas não constam no teste, então a criança já tem uma noção de representação da linguagem por meio de palavras, mas ela ainda não sabe, não reconhece as letras necessariamente, né? Pré-leitor nível 3, 23 crianças, 8%, crianças que já reconhecem letras, mas elas apenas conseguem soletrar, elas só identificam as letras. No nível 4, 30 crianças, 11% do total, crianças que conseguem já fazer uma leitura silabada, mas que nessa leitura silabada elas cometem ainda muitos desvios de silabação, suprimindo sílabas ou dobrando sílabas, né? É algo dessa natureza. No nível 5, 47 crianças, 17% crianças que conseguem ler silabando, elas não leem a palavra integralmente. E no nível 6, um nível que concentra o maior número de leitores, de crianças, a gente tem 110 crianças que leem corretamente em 1 minuto até 10 palavras e ou até 5 pseudo-palavras. Então, elas já conseguem ler corretamente, mas elas ainda têm aí uma dificuldade, né, nesse processo de leitura. Então, esses são os dados gerais desse primeiro gráfico. Ele tem o objetivo de dar essa visão panorâmica para a gente mesmo. E a partir daí a gente vai passar para algumas outras telas em que as informações elas são exploradas aí um pouco mais aprofundadamente. Eu vou pedir o Anderson para E é só avançar. importante, Ilo, Sim. só importante lembrar que caso vocês queiram apresentar um gráfico desse de forma ampliada, né, Ilo, vocês podem Sim, clicar verdade. aqui nesse botão que fica no modo de foco. E aí, ao clicar, vocês vão ter o gráfico ampliado até para uma apresentação no próprio município, né? Então, também tem Isso esse mesmo. recurso aqui em todos os gráficos. Vocês podem fazer isso em todos eles, ok? Vou avançando aqui. Verdade, Anderson. E essa informação que o Anderson traz para a gente, ela é muito importante, especialmente para montagem de apresentações, para, às vezes, você quer printar a tela e, né, quer deixar o gráfico maior para poder ter maior qualidade naquele print, especialmente quando você vai fazer apresentações em que você não vai poder estar usando a internet. Então, esse é um recurso bem interessante. Obrigado por nos lembrar, Anderson. Bom, nessa outra tela, em que a gente tem aí como título Resultado por município, comparação entre as edições, ela vai variar de acordo com a participação do município. Esse nosso município 8, ele participou das 4 últimas edições da avaliação da afluência. Ele fez a somativa de 2021, ele fez a diagnóstica de 22, a formativa de 22, a somativa de 22. Então, a gente consegue ter mais informações sobre ele. Eventualmente, um ou outro município pode ter participado de menos edições, que é normal, de acordo com o contexto de cada município. Então, essas informações elas estarão de acordo com a participação de cada município, tá? Esse primeiro gráfico, aí lendo sempre da esquerda para a direita, ele tem esse gráfico de linhas, né? Ele tem um movimento interessante que ele faz o seguinte, ele mostra para a gente como é que houve essa evolução ou involução, esse movimento das crianças avaliadas ao longo das diferentes edições por perfil. Então, vejam só, o perfil pré-eleitor, ele começa ali em 2021, na somativa de 2021, que aconteceu ali em agosto, setembro, com 54%. E aí, na diagnóstica de 22, em que a gente já tem outras crianças, importante lembrar disso, a diagnóstica de 22, que aconteceu em abril, com outras crianças, a gente já tem um número maior de pré-leitores, é o que se espera, a gente está avaliando as crianças como elas estão iniciando, né, e não como elas estão saindo, e a gente tem um número menor, tanto de leitores iniciantes, como de leitores fluentes, tá? Então, esse movimento é um movimento esperado. O que que a gente espera a partir desse movimento? Se a gente está falando que a diagnóstica de 22 aconteceu em abril, a formativa aconteceu em setembro e a somativa em novembro, a gente espera que ao longo desse período entre a diagnóstica de 22 e a somativa de 22,
tenhamos cada vez menos pré-leitores e cada vez mais leitores iniciantes e leitores fluentes. Esse é o movimento esperado, certo? E, de fato, para essa regional, é o que acontece, né? Pegando aqui, pondo em observação apenas a diagnóstica, as avaliações de 22, diagnóstica formativa e somativa, a gente percebe isso. Essa rede começou com 68% de crianças pré-leitoras, no meio do ano ali em setembro estava com 44%, e fechou o ano em novembro com 39%. Do outro lado, enquanto para eleitores iniciantes, ela começou com 27%, elevou esse quantitativo na formativa para 41% e fechou o ano com 46% de leitores iniciantes. No leitor fluente, ela faz um movimento ela migra, falando de 2022, de 4% para 15% entre a diagnóstica e a formativa, mas ela mantém esse patamar de 15% entre a formativa e a somativa. Importante a gente lembrar que na avaliação formativa, nós tivemos uma avaliação que foi corrigida pelo professor de sala de aula, enquanto que nas avaliações diagnóstica e somativa, nós tivemos avaliações que tiveram correção externa. Então, uma banca, né, de especialistas lá contratados pelo CAED fizeram as correções dessa avaliação. Isso é importante a gente pontuar, porque a gente já espera que na avaliação formativa, com correção pelo professor, é normal, né, que isso aconteça, os resultados acabem sendo um pouco melhores, né, por questões várias. E o que a gente percebeu aqui é que isso não foi uma tônica desse município. Quando a gente avalia os resultados, muitas vezes no nível outro, nível mais agregado, a gente às vezes consegue perceber isso também. Em alguns municípios a gente consegue perceber isso, né? Então não se choquem, por assim dizer, não se espantem se no município de vocês tiver mais alunos na formativa, por exemplo, como leitores fluentes, e menos na somativa como leitores fluentes. É porque o corretor é diferente e às vezes o crivo muda um pouco, mas em todos os casos a variação não é grande. Importante a gente pontuar isso também. No gráfico à esquerda, a gente tem a mesma informação, só que em barras. Por uma questão de legibilidade, às vezes, né, pode ser mais fácil para o leitor visualizar essa mudança em barras. A gente pontua aqui duas questões interessantes. Aliás, uma questão interessante. Quando a gente pega a avaliação somativa de 21, de crianças que foram avaliadas ali em setembro de 2021, e a somativa de 22, em que a gente tem crianças que foram avaliadas em média em novembro, a gente está falando de avaliações de saída, né, de crianças que estão ali, se não fechando, quase fechando o seu processo anual de estudos. E a gente consegue perceber aí que o efeito da escola nesse município, o efeito das escolas, né, o efeito município, ele tem mostrado uma melhoria, uma resposta melhor, né? Veja que o percentual de pré-leitores ele cai, o percentual de leitores iniciantes sobe, ainda que o percentual de leitores fluentes esteja igual, né, de 21 com 22. Mas a gente percebe aí que essa rede tem aí uma tendência de crescimento, e óbvio que a gente vai verificando isso ao longo das próximas edições. Por exemplo, nós vamos fazer uma avaliação agora em março, uma avaliação diagnóstica agora em março. Eu posso fazer uma comparação, ainda que uma comparação ainda meio grosseira, porque eu não estou comparando as crianças, mas eu estou comparando o sistema. Eu posso comparar o resultado da diagnóstica de 21, de 23, desculpa, que vai sair, com a diagnóstica de 22. E eu posso, a partir disso, perceber como as crianças estavam chegando em 22, como essas outras crianças estão chegando em 23, certo? Isso nos mostra como é que elas estão ali, como é que está sendo o aprendizado delas ao longo do primeiro ano. Isso é muito interessante. Então, aqui né, um trabalho que pode ser feito também a partir dessas informações. Anderson, você gostaria de comentar alguma coisa desse material, desses gráficos? Sim, Ilo, é importante também, pessoal, lembrar que se vocês estiverem nos estados que a avaliação foi amostral, vocês não vão conseguir ver a comparação, né, Ilo, com 2022, com a somativa de 22. Vocês até irão conseguir, nesse gráfico anterior, esse gráfico aqui, ó, vocês vão conseguir ver, né, Ilo, aqui, o total aqui de alunos avaliados de forma amostral nas escolas da amostra.
Mas nessa tela seguinte, que o Will acabou de falar desses primeiros gráficos, vocês não irão conseguir visualizar a comparação das avaliações anteriores com a avaliação amostral de 22, porque devido a uma questão estatística do próprio CAED, né, e da própria Bem Comum, essa decisão de não comparar, ela foi tomada, né, Igor? Isso mesmo, Anderson. É muito complicado a gente fazer uma comparação com um recorte, né? Até porque esse recorte, ele não é um recorte representativo para o município. O recorte que foi feito, ele é representativo para o estado, com um percentual de erro de até 1,5%. Então, é uma margem de erro baixa, mas para o estado. Para o município, a gente precisaria ter composto, ter criado uma amostra muito maior. E tendo em vista que há municípios que têm uma escola só, seria basicamente uma avaliação censitária para aquele município, né? Então, por ser uma avaliação amostral, o que aconteceu no ano passado em alguns estados, não todos, a gente, né, tem que ter esse cuidado que o Anderson colocou. Mas tem uma boa notícia, esse ano a gente vai ter avaliações censitárias em todas as edições, diagnóstica, formativa e somativa, com todas as redes PARC. Então, esse, esse, esse problema de informação que está dado para 22 não vai se repetir para 23, né, desde que a rede participe. Perfeito. Anderson, vamos explorar então esses gráficos abaixo, que eles são super interessantes. Eles vão falar para a gente sobre um índice chamado Índice de Fluência Leitora. Mas antes de a gente explorar os gráficos propriamente ditos, cumpre a gente falar um pouco sobre esse índice, como é que ele é composto, o que que ele representa, o que que ele significa. E a gente tem uma janelinha que vocês estão vendo agora, ali, clique e saiba mais sobre o IFL, que ao clicar nesse botão, abre uma nota técnica rápida em que é explicado aí para o leitor, né, para o consulente, o que é o índice de fluência leitora e como é que esse índice é calculado. De maneira bem geral, eu recomendo que todos vocês façam a leitura com calma, é muito interessante entender, mas de uma maneira rápida. Esse índice, ele constitui uma nota de 0 a 10, em que ele, ele pega um apanhado de todos os resultados que são gerados para aquele determinado município. Então, por isso que a gente está falando do índice do IFL do município, no caso do município 8, do município X, né? E para a composição desse índice é considerado a avaliação de todas as crianças daquele município que fizeram a prova. E cada criança dá a sua contribuição. Aquelas 709 crianças que foram avaliadas, cada uma delas dá uma contribuição de acordo com a nota que ela recebeu, ou com o perfil e o nível em que ela foi alocada, certo? Então, por exemplo, se você tem, e aí você tem pesos para cada um desses níveis e perfis. O perfil pré-leitor nível 1, ele tem peso zero, criança que não leu, né? O pré-leitor nível 2 tem peso 0,5. Para leitor nível 3, peso 1. Para leitor nível 4, aquele que lê silabando, mas comete desvios, 1,5. Para leitor nível 5, que consegue ler silabando, 2 pontos. E o pré-leitor nível 6, que é o limiar aí entre o pré-leitor e o leitor iniciante, ele tem 3,5 pontos. Importante dizer que o pré-leitor nível 6, ele ele já lê palavras corretamente, mas com muito devagar, né? São pouquíssimas palavras, a média geral são 3 palavras, como vocês viram aí. Então, uma situação ainda crítica, certo? Já o leitor iniciante, que está como PI aí, o aluno que recebe esse perfil, ele recebe a nota 6,5, porque o leitor iniciante, ele já tem ali, ele já lê 11 palavras, 6 pseudopalavras ou mais, né? Ele já consegue ler pequenas sequências textuais, ele consegue ler em média mais de 20 palavras, como vocês viram, então eles já não leem só as palavras compostas por sílabas canônicas, mas eles também já conseguem ler palavras compostas por sílabas complexas ou não canônicas. Então, ele já tem aí uma leitura mais avançada, bem qualitativamente mais avançada do que o pré-leitor nível 6. É por isso que a gente tem um pulo aí de 3 pontos, né?
E o leitor fluente, que é a nossa meta, por assim dizer, é o nível 10, são 10 pontos, porque é o leitor ideal para o segundo ano, né? Se todas as crianças de uma determinada escola terminassem o ano leitores fluentes, aquela escola e aquele município, supondo, né, se fossem todos os alunos do município, aquele município teria um índice de fluência leitora nota 10, né? Ou aquela escola teria um IFL nota 10. Então, quando a gente soma a contribuição de cada uma dessas crianças e divide pelo quantitativo, a gente chega a esse índice, que é o índice de influência leitora, que vai variar de zero, todas as crianças pré-leitor nível 1, que isso é uma situação que não existe, né, a 10, todas as crianças leitoras fluentes. Ele vai nessa nota variando aí. E aí nós temos o seguinte, saindo aí um pouco da nota técnica, voltando para a tela, nós temos as seguintes notas. Vejam só. Neste município, está considerando só as notas do município. É importante dizer que existe o IFL da escola, do município, da regional, do estado. Neste município, quando você soma todas as notas das crianças, lá na somativa de 21, ele tinha uma nota 4,4, certo? Foi assim que as crianças terminaram, né, o ano, por assim dizer, em linhas bem gerais. No ano de 2022, uma nova turma, como a gente já viu, crianças estão chegando do primeiro ano, avaliadas em abril, esse índice ele tem uma descida, a gente já espera que ele desça mesmo. E aí ele vai aumentando ao longo do ano na formativa e aumenta na somativa. Mas eu vou chamar a atenção para o IFL 21 somativa e o IFL 22 somativa. Vejam lá no gráfico de barras que nesse município em 2021 e em 2022, nós tínhamos o mesmo quantitativo, onde se você puder subir um pouquinho, o mesmo quantitativo de leitores fluentes, 15%. No entanto, o IFL é bem diferente, 4,4, 5,3, né? Por que isso? Porque o leitor fluente ele tem um peso muito importante, mas os outros níveis todos também têm o seu peso. O fato de você ter em 2022 somativa mais leitores iniciantes do que em 2021 somativa faz com que o IFL suba. O fato de você ter mais leitores, pré-leitores no níveis 4, 5 e 6, né, em 2022 somativa, se comparado com 2021 somativa, também faz com que o IFL suba. Então, tudo isso vai ali fazendo com que esse índice seja, né, você vai pegando a contribuição realmente de cada aluno, valorizando os pequenos avanços e os grandes avanços também. Na sequência à direita, nós temos aí dois gráficos bem interessantes em que eles nos permitem fazer uma comparação, tendo base o índice de influência leitora, da avaliação diagnóstica 22 com a somativa 22, ou seja, estou comparando como as crianças evoluíram no mesmo ano. E o que, que o gráfico nos diz? Que neste município houve uma redução de 29,4% em relação ao pré-eleitor. Então, naquele quantitativo inicial de pré-eleitores que nós tínhamos, houve uma redução aí de quase 30%. Isso é muito bom, né? Poderia ser muito mais, obviamente, mas esse é um dado interessante. O leitor fluente, há uma variação aí de quase 11% entre o começo do ano, como essas crianças iniciaram o ano de 22 e como elas terminaram, né? Também é um ganho bastante interessante. E o índice de fluência leitora, de maneira geral, nesse município, cresceu 56,9%, que é exatamente, em percentagem, né, o movimento de partir de 3,4 e terminar com 5,3, nesses gráficos azuis. Na somativa, e esse segundo gráfico aí em números, ele faz uma outra comparação muito interessante, que é a somativa de 21, como as crianças terminaram no ano passado, outras crianças, né? A gente está falando de um outro grupo de crianças, e como o grupo de crianças de 22 terminou. Aí a gente não está avaliando a criança, né? A gente está avaliando aí o efeito de rede, efeito escola, né? Quanto a escola conseguiu aí melhorar o seu próprio desempenho. A gente viu que elas conseguiram, essas escolas do município 8 conseguiram reduzir em 15,4% o pré-eleitor, então ela entregou alunos com um número menor de pré-eleitores, né? Ela conseguiu, no leitor fluente, ela ficou zerada, a diferença, 15% lá, 15% aqui, então em relação ao leitor fluente propriamente dito, ela não teve nenhuma mudança, mas ela conseguiu qualificar o IFL, porque ela devolveu ao final do ano, ela, né, fez com que ao final do ano tivesse
houvesse menos crianças para-leitoras e mais crianças que são leitores iniciantes. Então, ela fez um movimento positivo entre um ano e outro. Anderson, por favor, você gostaria de comentar? Não, é importante, né, e também a gente deixar claro do IFL, né? O IFL foi pensado, ele foi projetado numa escala de 0 a 10, como ele falou. Isso facilita a compreensão do desempenho do município, da escola, por todo, por toda a comunidade escolar. Porque se vocês disserem para um pai de uma criança que o percentual da escola de leitor fluente está a 20%, ele não vai entender. Mas se você falar que de 0 a 10, o desempenho de leitura da escola está 7, está 8, está 5, ele vai entender, porque de 0 a 10 todo mundo entende. 0 é ruim e 10 é bom. E outra coisa importante também que esse índice traz é a projeção de metas ao longo do ano, porque nós temos o cálculo no início do ano, como ele colocou, do IFL na diagnóstico. Então, a escola e o município já sabem qual é o seu IFL, né, no início do ano, e a partir daí a escola pode projetar uma meta de IFL também para a formativa e, consequentemente, para a somativa no final do ano. Então, essas duas possibilidades aí, elas aparecem também com esse IFL, né? É sim, isso mesmo. Anderson, na outra tela, acho que a gente vai ter um gráfico de dispersão, né, desses resultados. Se você puder, se for rapidinho para ti, o teu nome não está aparecendo no teu, tá aparecendo coordenadores de implementação. Se você considerar interessante fazer alteração do nome, que aí no vídeo, né, vai ficar para as pessoas gravarem com mais facilidade. Enquanto o Anderson faz essa alteração, eu vou iniciar aqui, depois ele continua essa explicação aqui desse gráfico em específico. Aqui nós temos um gráfico de dispersão em que a gente tem dois eixos, basicamente, né? E em um desses eixos a gente tem o eixo Y, né? Vertical, o percentual de leitores iniciantes e fluentes, e no eixo X o total de alunos avaliados. E aí a gente situa aí as escolas em relação a resultado e tamanho. Mas eu vou deixar, né? Pedir aqui o Anderson que explique melhor isso para a gente. Ele já ajeitou o nome dele, agora sim, Anderson Araújo. Tudo bem. Valeu, Willa, obrigado. Bem, pessoal, como o Will estava falando, aqui nós temos um gráfico, né, que faz uma correlação, né, entre o percentual de leitores iniciantes e fluentes aqui no eixo Y, né, aqui na vertical, né, e aqui embaixo no eixo Y, aqui na horizontal, nós temos o total de alunos avaliados por cada escola, né. Então, cada bolinha azul dessa é uma escola, né, vocês, inclusive, já vão ver o nome da escola, quando vocês colocarem o mouse, né, vão ver também o total de alunos avaliados de cada escola. Então, inclusive, vocês podem fazer essa relação com a rede estadual, né, e somente com a rede municipal e com a rede pública, todas as escolas. E vocês podem também fazer com outras avaliações que tiverem as escolas disponíveis, né? Nesse caso aqui, nós temos, para a rede pública, formativa e sumativa, mas se vocês colocarem rede municipal, vocês podem fazer a análise, porque as escolas, elas são municipais ou estaduais, né? Sim, todas são públicas, mas quando você seleciona só municipal, vocês podem ter aqui a possibilidade de fazer essa análise das escolas em qualquer avaliação, ó, somativa, diagnóstica e a última, que foi a somativa. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos interessantes. Se vocês olharem aqui nessa faixa que tem entre 60 e 80 alunos avaliados, nós temos 4 escolas: escola 21, escola 1, escola 14 e escola 19. Então, essas escolas, gente, elas têm um tamanho semelhante, porque elas avaliaram entre 60 e 80 crianças. Só que se a gente olhar o desempenho, que o desempenho está aqui, ó, aqui na vertical, né?
A escola 21, ela teve o melhor desempenho, ela teve aqui, ó, um total de 64,4, né, por cento de alunos iniciantes e fluentes, enquanto a escola 19, ela teve apenas 38%. Então, existe uma diferença aqui de desempenho entre essas escolas, com tamanhos de matrículas semelhantes, avaliaram ali entre 60 e 80. A escola 8, que é a maior escola do município, ela teve aqui um desempenho até próximo da escola 21 aqui, só que ela avaliou bem mais crianças, né, Ilha? Então, essa análise aqui a gente já faz separada da escola 8. Já aqui entre 0 e 20, nós temos um caso aqui, dois casos bem interessantes. Se vocês analisarem aqui, ó, a escola 9, ela avaliou 13 crianças. A escola 17, ó, avaliou só uma criança, só que a escola 17, aqui, ela não teve ninguém, essa criança, ela ficou pré-leitora, enquanto a escola 9, que avaliou aqui 13 crianças, conseguiu 61,5%, né, de alunos fluentes e iniciantes na leitura. Se a gente quiser saber o melhor desempenho, a gente pega quem está mais acima. Então, a escola 15, ela avaliou aqui um total de 51 crianças, ela ficou com quase 80% das crianças leitoras iniciantes ou leitoras fluentes. Então, aqui a gente pode ter uma visão geral do desempenho das escolas, considerando o tamanho. A gente pode fazer também outras correlações, né? Ele também, até a pedido de vocês, aí de ideias para a gente fazer, relacionar as escolas pelo perfil socioeconômico, que aí a gente pode pegar lá do INEP, a gente pode fazer pela complexidade de gestão, pelo percentual de docentes que estão ali adequados à sua formação. Então, existem várias possibilidades da gente correlacionar. Essa é interessante porque vocês podem comparar as escolas pelo tamanho, porque como são da mesma rede, né, Ido? São a mesma rede, mesmo secretário municipal, né? Mesma política educacional. Claro que algumas podem ser de zona rural e outras na sede do município. Mas mesmo assim é interessante porque a missão da Escola 21 era alfabetizar aqui em leitura 73 crianças, da 19 era 68, bem próximo, mas a 21 conseguiu se sair melhor na missão de alfabetizar as crianças em leitura. Você quer comentar, Ilo? Anderson, na verdade, tem só uma curiosidade ali da escola 17. Se tu pode colocar ali, clicar, só para eu ver aí o previsto dela. É uma escola realmente com duas matrículas só, né? É, É, porque eu queria, porque assim, eu queria saber se tinha sido uma escola com muitos previstos, mas né, pouca participação. Porque isso sim. também influencia nesse momento aqui, né? Exatamente. Mas o interessante também, Ila, é porque o município, nesse painel, nesse gráfico, ele consegue identificar essas questões. Se uma escola avaliou Uhum. muito pouco aluno e se outra avaliou mais alunos, né? Como a gente pode Sim, ver sim. aqui, esse município, nesse exemplo, ele tem escolas de vários tamanhos. Tem escola muito pequena e escola muito grande, né? É, não, tudo bem. Era só para a gente ter ali uma noção de quais são os dados que estavam lá disponíveis. Tá ótimo. Obrigado. Beleza, pessoal. Então, e outra coisa, aqui tem um detalhe aqui importante. Aqui a gente está apresentando um gráfico fictício, né, com escolas fictícias, mas quando vocês acessarem o município de vocês, só vai aparecer aqui escolas que tiverem no mínimo 40% de participação e 5 alunos avaliados. E essa escola 17 aqui, ela aparece aqui na simulação fictícia, mas no sistema real, que é o município de vocês, não vai aparecer uma escola aí com menos de 5, até porque não faz sentido comparar uma escola que avaliou um, dois, três, quatro, até 5 crianças com Isso. escolas que avaliaram mais, certo? Isso. E aí, assim, não vamos pensar que, quer dizer que a minha escola, porque tem 5 alunos, não figura no BI, é porque, neste caso, a gente está fazendo uma relação de comparação.
mas no BI essa escola vai figurar em Isso. outras telas, e também na plataforma todas as escolas estão lá com os resultados de aluno por aluno, independentemente de ser um aluno 100 ou 200 ou 500, certo? Só para a gente ter esse cuidado aí de que as informações estão todas aí, só que nessa tela não faz sentido fazer isso, essa comparação. Isso mesmo, Ilo. Vou passando aqui. Aqui, pessoal, nós temos o painel que eu considero o mais importante desse sistema. Ele traz o desempenho, né, de todas as escolas do município de vocês em relação às avaliações que foram feitas. Aqui, nessa primeira coluna de gráficos aqui, ó, onde tem esse verde aí que vocês estão vendo, depois o azul, depois o laranja, eu tenho aqui a comparação entre a diagnóstica de 2022, certo? E a avaliação somativa que foi feita ali no final do ano. Então, a gente está falando dos mesmos alunos, certo? Então, aqui vocês vão conseguir identificar em um clique, certo? As escolas que mais tiveram sucesso, né, na redução de alunos que não estão lendo, que não estavam lendo. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse primeiro gráfico, vocês podem ver que a escola 9, em relação ao início do ano, ela reduziu em 62% o total de alunos pré-leitores, aqueles alunos, como ele já explicou, que eles não conseguem ler corretamente lá dentro da fluência. A escola 212 reduziu aqui em 49%. E aí você olha aqui no final, a escola 294, escola fictícia, reduziu 14%. Então, vocês vão conseguir ver esse gráfico aí das escolas de vocês, identificando as escolas que mais obtiveram sucesso nessa redução de alunos que não estavam lendo. E é importante lembrar que são, gente, os mesmos alunos, certo? Então, a partir daqui, você já pode até pensar em boas práticas, né, Ilo? Em ações exitosas, quem conseguiu, de forma mais efetiva, avançar na leitura, a partir dessas informações aqui, porque isso são informações do ano passado, claro, só que são as escolas que vão estar funcionando esse ano também. Anderson, eu acrescentaria também, assim, além de boas práticas e ações exitosas, escolas prioritárias, né? Que escolas a gente precisa Isso, olhar com mais atenção, porque a gente, enfim, se a escola está com desafios maiores, então é importante dar um apoio maior para essa escola, entender melhor o contexto e ver como é que a secretaria consegue apoiar ela a vencer esse desafio, porque certamente ela está numa condição desafiadora, né? isso mesmo, exatamente. É importante que vocês convidem as escolas, né, e façam a apresentação desses gráficos para todas as escolas, todos os diretores, coordenadores, os professores alfabetizadores, principalmente, para eles entenderem, conversarem entre eles, para entender por que uma escola aí no município de vocês reduziu em mais de 60%, nesse exemplo, os alunos que não estavam lendo, e uma escola reduziu apenas 14%. Mas aí a gente pode ter exemplo de município que uma escola reduziu 80%, que nós tivemos, e uma escola que não reduziu nada. Então, vocês vão ver que no mesmo município, principalmente municípios grandes e médios, a gente vai ter aí grandes diferenças, né? Se vocês olharem ao lado aí desse gráfico, nós temos o mesmo gráfico, só que agora considerando a avaliação somativa de 21, que é como o Ilo falou, né? A gente tem a comparação no mesmo ano, somativa de 22 com a diagnóstica de 22, mas a gente também tem aqui a comparação em relação às escolas, né? Da somativa de 2022 com a somativa do ano anterior, de 2021. Como as escolas conseguiram, considerando alunos diferentes, fazer essa recuperação da pandemia. Então, as escolas aqui, ó, escola 204. A escola 204, em 2021, ela teve um desempenho. Ela teve um percentual de pré-leitores. Em 2022, ela reduziu em 53%. Então, a escola 204 aqui, fictícia, foi a que teve maior sucesso em relação ao ano anterior.
certo? Aí nós tivemos aqui, depois dela, a escola 1, reduziu 27, escola 21, escola 212. E aqui nós tivemos as escolas que não conseguiram avançar em relação ao ano de pandemia, que foi 2021. As escolas 13, 16 e 19 reduziram aqui 3, 2 e 1%, respectivamente. Ok, pessoal? Então, baixando aqui, nós temos agora a variação das escolas em relação ao percentual de leitores fluentes, né? Quem conseguiu mais avançar lá naquele verde escuro e são os leitores fluentes, aqueles que realmente leem e compreendem o texto. A escola 204, né, seguindo a tendência ali do gráfico de cima, aumentou em 29,2% aqui o percentual de crianças fluentes em leitura, certo? Depois vem escola 15, escola 8, e depois nós temos escolas aí abaixo de 15%. Algumas escolas não conseguiram avançar, inclusive nós tivemos aí, nesse município, uma escola que reduziu, em relação ao início do ano, o percentual de crianças que estavam fluentes. Isso aqui, né, Ilo, pode ser que as crianças tenham sido transferidas, né? Não significa que a criança ela regrediu. Pode ser que isso tenha acontecido, mas é mais difícil, né? Então, o que pode ter acontecido é que na escola tinha uma ou duas crianças fluentes e elas saíram da escola. E aí você Ou tem não foram aqui. avaliadas. É, Desculpa, não, pois é, aí reduziu o microfone o desligado. percentual, né? Mas pode falar aí. Não, é porque às vezes o microfone está desligado e eu vou falando aqui, mas assim, essas crianças, como o Anderson colocou, ou elas foram transferidas, ou elas não foram avaliadas. Uma criança não se torna desfluente, né? Porque é algo, só se realmente for uma questão, uma implicação ali na aplicação do teste que deu um problema, né? Enfim, mas é muito mais fácil que realmente para sair do fluente, a gente está falando de crianças que estão no mesmo ano, né? Então, a gente provavelmente teve crianças aí que saíram da escola ou não foram avaliadas ou alguma coisa dessa natureza mesmo. Isso mesmo, que a gente está falando das mesmas crianças, pessoal, né? Do Né? início do ano no final do ano. Já nesse gráfico ao lado, não. Nós aqui, vocês vão ver em relação às crianças do ano anterior. Aí isso sim pode acontecer da escola perder desempenho na fluência, né? Então aqui a gente pode ver que a escola 204, né? Essa escola 204 aqui, que a gente colocou, ela deu um show, né? Porque ela conseguiu melhorar tanto em relação ao mesmo ano, quanto também em relação ao ano anterior. Ela cresceu 25% em relação ao ano anterior. Isso aqui, pessoal, é um grande exemplo de uma escola que teve ações exitosas e ela tem que ser ali investigada, né, analisada aí por vocês para entender o que é que ela fez, né, de diferente das outras que ela conseguiu avançar mais do que as outras. E aqui a gente pode ver também que a escola 13 ela conseguiu cair em 30% os alunos fluentes do ano anterior. Então, ela teve um desempenho no ano anterior, desempenho bom, né? Ali razoável, e aí, no ano atual, 2022, aqui a gente está analisando, ela caiu 30% percentual de leitores fluentes. Então, ela tem que entrar ali também em uma investigação para entender por que, né, Ilo, que caiu tanto o percentual de leitores fluentes nessa escola. É isso mesmo, Anderson, porque aí você realmente não são as mesmas crianças, tem todas as variações contextuais, mas é inegável que o Anderson colocou, de que a escola 204 tanto melhorou muito no próprio ano, como melhorou muito em relação à sua oferta do ano passado, né? Daí ela figura na cabeça dos dois gráficos, mas nas escolas todas que regrediram, mas especialmente aí na 13, na 9, na 19, né? Houve uma queda muito grande de leitores fluentes e a gente já sabe que as escolas não têm tantos leitores fluentes assim no final do ano. Então, assim, é identificar, investigar mesmo o que que aconteceu, se é uma saída de um determinado professor, se é uma mudança metodológica, se é uma questão de alteração de material que isso está reverberando, enfim, entender o que que aconteceu de fato nessas escolas para ter uma queda tão grande, porque também pode haver oscilações, né? Eu considero que essas escolas ali da 1 a 14 ali, que tem oscilaçõezinhas para mais e para menos, isso acontece entre um ano e outro mesmo.
mas grandes quedas, né, precisam ser compreendidas a fundo. Perfeito, Will. E por último, pessoal, nós temos aqui a variação do IFL, como o Will já explicou. O IFL, né, ele traduz aí o desempenho da leitura, da fluência leitora na escola. Então, se a escola ela consegue melhorar o IFL, significa que ela conseguiu transferir alunos para níveis maiores de fluência. Então, se a escola tinha alunos no nível 1, e se ela conseguiu, ao final do ano, que esses alunos saíssem do nível 1, o IFL ele captura isso e traduz ali no índice que vai de 0 a 10. Então, aqui, nós temos aqui, ó, quem mais avançou, lembra, vocês viram aqui na tela anterior que a Escola 204, ela teve maior avanço em relação ao percentual de leitores fluentes. Mas, no geral, quem mais conseguiu melhorar o índice, considerando todos os níveis, são 6 níveis de pré-leitor. Iniciante fluente, são 8 níveis. Quem conseguiu melhorar mais no geral foi a Escola 9, com um crescimento de 106% em relação ao índice do início do ano. Porque aqui nesse gráfico, nesse primeiro, é o avanço do IFL em relação ao início do ano, né? Então, essa escola conseguiu crescer 106%. Aí vocês podem falar, Anderson, mas em desempenho talvez ela não tenha sido a melhor. De fato, em desempenho, a gente vai ver a próxima tela, que é a tela de desempenho, certo? Talvez ela não tenha ficado lá na ponta, lá nas cabeças. De fato, pode ser que ela não tenha ficado. Porque esse crescimento de 106% pode ser que ela tivesse o IFL 1 e saltou para 2, né? Só que quem está 1, pessoal, dobrar o IFL também não é fácil, né, em relação ao início do ano. Então, aqui é uma variação mesmo do IFL ali, de forma bem objetiva. Então, a escola 9 foi o que mais avançou, depois a escola 14, escola 1. A escola 204, ó, ela cresceu 80%, mas ela provavelmente está com um desempenho muito bom quando você compara o desempenho final das escolas que a gente vai ver na próxima tela, né? A escola que menos cresceu foi a escola 294, aqui cresceu apenas 21%, certo? E aqui nós temos o crescimento do IFL em relação ao ano de 2021. E aqui sim, o maior destaque aqui de longe é a escola 204. Ela cresceu 180% em relação ao IFL do ano anterior, né, o índice. Então, ela cresceu 180%, a escola 1, 58%. E nós tivemos a escola 13, lembre-se lá da escola 13, foi a que mais caiu aqui, ó, né? Aqui, escola 13, ó, ela perdeu 30% de leitor fluente, então, consequentemente, a queda do IFL também foi grande, caiu aqui 24,4%. E aqui, pessoal, em todos esses gráficos aqui... Oi, Igor, pode falar. É rápido, uma análise curiosa, Anderson. Quando você compara a escola 9, ela em 2021 com ela em 2022, a variação é pequena. Então, ela teve uma entrega no final do ano passado, né, 21, aliás, ano atrasado, e uma entrega que foi semelhante ali no final do ano passado. Mas no ano, ao longo do ano, ela consegue mover mais crianças. Então, assim, a ideia que dá pelos dados é que ela recebe as crianças numa situação mais afiadora e entrega uma situação boa, né? Exatamente. Mas isso. Já a 204, ela já teve aí uma variação muito grande de um ano para o outro. É como se no ano passado ela tivesse, né, realmente uma situação de resultado bem difícil e esse ano ela conseguiu melhorar consideravelmente. Ainda que no ano, ao longo do ano, ela tenha tido uma melhora boa nos resultados, mas ela não é a primeira, né? Então, me Sim, parece que é como se ela tivesse pegado ali uma turma muito complicada no ano passado e que esse ano ela conseguiu ali, né, melhorar exatamente. essas questões. São alguns Exatamente. insights que a gente vai tendo e provocando aqui, e que vocês vão ter vários e vários outros, especialmente conhecendo o contexto, né? Com escolas que não são Exatamente. fictícias, mais reais. E a nossa ideia, pessoal, aqui é apoiá-los nessa análise. Isso que o Ilo fez agora, essa inferência, essa observação importante que ele fez, isso aqui é para vocês fazerem aí com as escolas. Olharem esses gráficos, refletirem, se perguntarem, né? Por quê?
Por que que foi assim? O que que aconteceu, né? Porque a gente não pode mais fazer análise só de desempenho. Só quem ficou em primeiro e quem ficou em último. Não dá para fazer isso. A gente tem que analisar quem mais conseguiu avançar dentro do mesmo ano, quem mais conseguiu, né, Ilo, evoluir em relação ao ano anterior, quem mais conseguiu ter equidade ali dentro do resultado, certo? Porque, por exemplo, vocês vão ver também na próxima tela que algumas escolas tiveram um IFL bom, só que eles tiveram muitos alunos no pré-leitor e muitos alunos no leitor fluente. Então, a gente não teve tanta equidade assim, porque você ainda teve alunos nos extremos, que não estavam lendo, né, Ilo? E alunos que estavam fluentes. Já vocês vão observar que algumas escolas tiveram mais equidade, não tiveram alunos ali no pré-leitor e tiveram mais alunos no iniciante fluente. Então, é uma reflexão também que a gente faz dos dados, né? Porque a gente tem que avançar, porque agora a equidade ela está aí, né? O assunto do momento, a gente não pode deixar passar. Vou avançando. Então, aqui é como eu falei para vocês, é o desempenho, né? O desempenho das escolas. E aí, gente, lembrando, né? Só para essa observação aqui, ó. Aqui também, certo? Em todos esses gráficos aqui, só aparecem as escolas com, no mínimo, 40% de participação e 5 alunos avaliados, certo? Toda comparação nesse painel vai ter essa garantia mínima de participação e de total de alunos avaliados. Da mesma forma aqui, ó. Aqui nesse primeiro gráfico, vocês vão ver todas. Por quê? Porque é um gráfico de participação. Participação não tem nenhum problema da gente comparar, mesmo quem teve baixa participação. Então, aqui nós tivemos a escola 18 com 97% e a escola 17, que teve a menor participação aqui, 50%. E aí ela só teve um aluno avaliado, certo? E aí ela aparece aqui, né? Em relação à análise aqui, ó. Mas preste atenção aqui num detalhe importante, ó. A escola 17, ó, pode ver aqui, que ela aparece aqui, com um aluno avaliado e 50%, né, de participação. Mas ela não aparece aqui, ó. Por que ela não aparece aqui? Porque ela só teve um aluno avaliado, gente. Certo? Então, vocês têm que ter atenção nisso. Só vai aparecer aqui nos gráficos de desempenho comparativos as escolas com 40% de participação e 5 alunos avaliados, ok? Para não ter depois muitos questionamentos. Por que a minha escola não está aparecendo aqui na comparação, né? Então, é importante lembrar. Mais uma vez, vocês podem analisar qualquer ano, qualquer avaliação, qualquer edição, ok? Aqui em cima. Então, aqui nós temos, ó, a escola 15, ela teve 22% de pré-leitores, 11, teve 21% de leitores iniciantes e 37% de leitores fluentes. Gente, todos esses gráficos aqui, eles estão organizados pelo desempenho da soma dos leitores iniciantes e fluentes. É por isso que a escola 15, ela está aqui em primeiro aqui, tá? Porque ela teve, ó, o maior percentual de iniciantes e fluentes, certo? Tá aqui, ó, iniciantes e fluentes. Em último, nós temos a escola 19, que teve 62% de alunos pré-leitores e apenas 6% de alunos fluentes. Aí vocês podem perguntar, Anderson, mas a escola 13 não teve nenhum fluente. Pois é, só que se vocês pegarem o percentual de iniciante, foi maior do que a soma aqui da escola 19, por isso que ela fica acima, tá? Então, só para vocês entenderem que a classificação aqui, ela está obedecendo essa regra. Quem teve mais, percentualmente falando, leitores iniciantes e fluentes, ok? Aí a gente pega aqui os pré-leitores, aqui o amarelo, e desce aqui, e a gente consegue ver aqui a distribuição dos alunos no nível de pré-leitor. Como ele já falou, o mais crítico, né, os mais críticos é o pré-leitor 1 e 2,
né, que são os que praticamente não fizeram nenhuma leitura aqui, nada. E aí a gente pode ver que, por exemplo, a escola 18, ó, 44% de crianças aqui no pré-eleitor nível 1, né? 8 crianças, certo? Então já é uma observação importante. E vai afetar lá no IFL, porque lembra que o peso é 0, né? Então já vai afetar aqui também no IFL. Por outro lado, a escola 15, ela teve, ó, 82% dos alunos, as crianças, no pré-eleitor 6, que é aquele que já está quase saindo do pré-eleitor para o iniciante, já leu ali até 12 palavras, né? Ok? Quer comentar, Até Igor? 10 anos, até 10 palavras. Ele leu até 10 palavras, que Isso, é o até 10 pré-eleitor. palavras, perdão. Tudo bem. Exatamente. E aí, pessoal, nós temos aqui o IFL, certo? A comparação do IFL. Aqui vocês não vão ver a escola 17, mais uma vez, porque ela só avaliou uma criança. Então, aqui vocês podem ver que a escola 15, se a gente olhar aqui, ó, a escola 15, ó, ela teve o menor percentual de pré-leitores aqui. E aí, você pode até falar, Anderson, mas a escola 294 teve 44% de leitores fluentes, mas a gente tem que identificar que o IFL leva em conta os níveis de pré-leitores. Então, se a gente olhar aqui no 15, ó, escola 15, vamos lá. Cadê aqui no gráfico de pré-leitor? Tá aqui, ó. O 15 teve 82% de pré-leitor nível 6, enquanto a 294 só teve 33%. Então, quem é que fica primeiro no IFL? A escola 15. Porque o peso do pré-leitor 6, ele é maior do que, obviamente, do que o pré-eleitor 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, considerando o IFL, né, o índice, está aqui, escola 15, 7,1, resultado excelente. Acima de 7, a gente tem poucas escolas nos estados avaliados. Então, uma escola que fica acima de 7, ela tem um excelente desempenho de fluência, certo? Enquanto a escola com desempenho menor, 3,5, né? Aqui. E aqui, pessoal, vocês podem mais uma vez ver a nota técnica aqui no botãozinho, certo? Mais algum comentário, Will? Beleza, passando aqui. Aqui aí, o que é que acontece, pessoal? Vocês identificaram aqui uma escola, né? Vejam o exercício que vocês vão fazer. Vocês identificaram aqui uma escola. Eu vou pegar aqui a escola 15, certo? Aí vocês ficaram curiosos para entender o desempenho aí da escola 15. Aí você vai aqui e vai selecionar a escola 15. Escola 15. Aí vocês vão entender o porquê do sucesso ali ao longo das avaliações da escola 15. Olha o movimento aqui da escola 15 em relação aos perfis. O Willo já explicou, é o mesmo gráfico do município, tem para a escola também, o Willo já explicou, mas é importante vocês entenderem que cada escola ela tem aqui uma trajetória diferente. Então, a escola 15, como nós vimos, que ficou em primeiro no IFL, vejam o que aconteceu aqui. Em 2021, ela tinha 36% de pré-leitores, mas ela já tinha, em 2021, 42% de leitores iniciantes. Ela já teve esse desempenho razoável em 2021, certo? E ela tinha aqui, ó, 22% de leitores fluentes em 2021. Aí veio a diagnóstico, que foi no início de 22, ela teve, ó, 48% de pré-leitores, 41% de fluente e apenas, atenção, apenas 11% de leitores fluentes. E aí, pessoal, ó, na formativa ela já saltou para 44%. E aí ela teve uma leve queda aqui, né, que eu acho que fica dentro da margem de erro, porque o Will já explicou também que a avaliação formativa não tem ali a mesma exigência, né, o mesmo crivo ali de exigência
que a avaliação somativa com o aplicativo tem, né? Então, ela finalizou aqui com 37%, um salto imenso aqui, né, Ilo? De leitores fluentes. Caiu o pré-leitor de 48 para 19 na formativa, finalizou com 22, que é o mais real mesmo. A somativa ela traz um dado mais fidedigno, que é a realidade da escola, e finalizou com 41% o leitor iniciante. Se a gente olhar aqui o iniciante, não sei se você quer comentar, mas me parece que há uma estabilidade dos alunos iniciantes nessa escola, ó, 42, 41, 37 e 41, né? Há uma estabilidade nas 4 avaliações com uma pequena margem de erro, mas me parece que é algo que é endêmico nessa escola, é uma característica muito dela, né? Ter esse percentual aí de leitores iniciantes. Pelo menos numa avaliação assim de curto prazo, né? A gente tem de considerar que são várias avaliações, mas todas aí em um intervalo pequeno de tempo, a gente percebe isso mesmo. Mas assim, o importante é entender que essa escola ela não está fazendo, as crianças elas não estão chegando iniciantes e saindo do mesmo jeito. A gente tem Isso, um movimento de crianças que vão para o leitor fluente grande, né? Quando você parte de 11% e chega, vou pular a formativa e chega a 37%, né? Você tem um movimento aí de 26% de crianças que provavelmente eram iniciantes no começo do ano, porque poucas são as crianças que pulam, acontece, sim, mas não são muitas as crianças que pulam do pré-leitor para o fluente, tá? Então, isso. provavelmente essas crianças eram, a maioria delas, ou iniciantes, ou leitores pré-leitor nível 6, ele já estava, né, mais avançadinho, e aí conseguiu, no final do ano, chegar ao leitor fluente. Essa escola tem um movimento muito legal. Né? Só para a gente entender que existe uma estabilidade, mas que não é porque as crianças estão sempre no mesmo, é porque Isso, ela tem ali uma média de desempenho. isso. Inclusive, Mas a sabe uma gente coisa? considera, né, assim, as séries anteriores, né? Primeiro Lógico, ano, lógico. educação infantil, né? Sem dúvida, porque é exatamente por ter uma boa educação infantil e um bom primeiro ano que essas crianças conseguem chegar mais de 10% fluentes no segundo ano, sendo, né, que isso não é tão trivial. Mas o que eu gostei aqui, viu, Anderson, dessa escola, é que a gente vai mostrar aquilo que a gente falou ali por alto, dessa oscilação da formativa para a somativa, porque a formativa corrigida pelo professor, a somativa corrigida por um corretor externo com gravação de áudio, e a gente entende que esse movimento é um movimento normal, ele é compreensível, é por isso que no final do ano a gente tem uma avaliação que é corrigida, com corretores externos, né, porque a gente consegue ali dar uma controlada melhor. Para esse ano, para avaliação formativa, a gente está aí com alguns outros instrumentos que a gente acredita que vão ajudar a que essa discrepância seja cada vez menor, certo? Mas isso é normal, a gente não precisa ficar assustado com isso. O importante é muito importante a avaliação formativa para os professores conhecerem a avaliação por dentro, né? Não conhecer só o resultado, mas conhecer como é que aplica, como é que corrige, quais são os critérios, por que que é assim, por que que não é, Isso. entendeu? E gerar o que a gente chama de um movimento cada vez mais de apropriação, de independência do professor, de desenvolvimento de capacidade. Então, assim, e a gente percebe que isso é um grande farol, né? Quando você vê ali o quantitativo de crianças, esse salto aí, né? De crianças diagnóstico ou de crianças que vão para o nível fluente e tal, isso aí mostra que a escola realmente está comprometida com essa mudança de perfil de todas as crianças. Perfeito. E aí, ao lado, vocês podem ver também a mesma informação, só que no formato de barras, né? Vocês podem ver aqui que a escola, ela evoluiu, né? Ela conseguiu avançar tanto no mesmo ano como em relação ao ano anterior. É só ver o percentual aqui do amarelo, do pré-leitor, reduziu aqui na somativa, tanto em relação à somativa de 21, como em relação à diagnóstica de 22. E aí, se a gente for para o IFL, é o mesmo movimento. É claro que a gente tem que considerar, como o Will já falou, que essa escola ela já parte de bons índices. Porque ó, ela teve na somativa 5,7 em relação a 21, bom resultado, porque o IFL 5,7 em 2021 foram poucas escolas, total de mais de 2.000 escolas que tiveram acima de 5 no IFL. E na diagnóstica, 5.
sendo que a maioria das escolas, a maioria maciça das escolas ficaram abaixo de 5 na diagnóstica, no IFL ela ficou 5. Então, ela, mesmo assim, ela ainda avançou 2 pontos aqui para a somativa. Então, essa escola ela tem sim, já na entrada, alunos com um nível razoável de fluência leitora, só que ela consegue avançar em muito em relação aos alunos. Então, essa escola ela faz um trabalho de excelência, né? Essa escola aqui, fictícia, né? Mas que ela, existem escolas assim nos municípios de vocês aí. E aí nós temos aqui aquele mesmo quadro, né? Aqueles mesmos cards, né? Com as informações importantes. A escola ela caiu 26% em relação à pré-eleitor, ela reduziu, né? Lembrando, gente, se está verde aqui é bom. Então, se está menos 26, é porque caiu ali, ela reduziu em 26% pré-eleitor em relação ao início do ano, certo? Ela cresceu, ó, 26%. O leitor fluente, isso aqui, ó, ela teve praticamente a mesma redução de pré-eleitor, ela teve no fluente. Isso é muito difícil de acontecer, você igualar aqui as duas variações, né? Isso é o cenário ideal. E a variação do IFL ficou em 41,1%. Em relação ao ano anterior, diminuiu 14% para eleitor, aumentou o fluente em 15% e o IFL aumentou 24%, certo? E aí, gente, é importante lembrar... Oi, pode falar. O que eu ia colocar, Anderson, é que quando vocês estiverem olhando na escola de vocês, pode acontecer de um desses números estar vermelhinho, que é o que o Anderson falou ali rapidamente, eu vou puxar aqui, porque é muito importante isso. Se o número está vermelho, é porque é uma coisa negativa. Por exemplo, diminuir pré-eleitor é bom. Então, esse número ele é um número negativo, mas ele está verde porque ele é bom. Se essa variação de pré-eleitor tivesse aumentado, então a escola tivesse, por exemplo, 10% de pré-eleitor, né, no começo do ano, e no final do ano ela tivesse 11, que fosse 1% a mais, esse número estaria em vermelho, esse mais um. Só para que vocês entendam isso. Não ficou vermelho, se preocupa, vai lá investigar, entender por que que é, exatamente. Isso mesmo, pessoal. E outra coisa, né, se não aparecer nada aqui, e tem esse detalhe, pode ser que não apareça aqui, essas informações aqui, é porque a escola não tem aqui o mínimo de 40% de participação e 5 alunos avaliados. E, obviamente, se ela não tiver participado da avaliação somativa de 21, não vai aparecer essa segunda coluna de cards aqui. Se ela não tiver participado em 21, não aparece. E se ela não tiver participado da diagnóstica em 22, também não aparece essa primeira coluna aqui. Então, é importante que vocês saibam que, se não aparecer, pode ser algum desses motivos, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, nós podemos ver nesse último painel o desempenho geral das escolas, individualmente. Mais uma vez, vocês podem fazer aqui a seleção de qualquer uma das edições, ó, 2021, 2022, somativa, qualquer uma. E aí, selecionando aqui a escola 15, mais uma vez, né? A gente pode observar que ela teve 53 alunos previstos, 51 avaliados, uma participação de 96,2%, né? Aqui uma excelente participação. Ela teve, ó, 7 palavras lidas em média pelos alunos pré-leitores, né, de 0 a 60. Os alunos com leitura iniciante tiveram uma média de 30 palavras lidas, uma média, certo? E os leitores fluentes, 51 palavras lidas em média no teste de 0 a 60 palavras em 1 minuto. E aí nós tivemos aqui embaixo, ó, vocês podem ver o desempenho dessa escola aqui, né? Ela teve 21 crianças como leitores iniciantes, 11 crianças pré-leitoras, 19 crianças leitoras fluentes. Então, vocês podem ver que a predominância da cor verde, isso significa que o desempenho dela foi excelente em 2022. E mesmo com os leitores que ficaram como pré-leitores, pessoal, as crianças, a gente pode ver que a maioria, 82%, ficaram
com pré-eleitor nível 6, certo? 82% delas nível 6. Apenas 2 crianças no nível 4. Qual é a boa notícia aqui também? Aqui não teve nenhuma criança nessa escola, né, no final do ano, nível 1, ou seja, que não leu nada. Nível 4, apesar de ser crítico também, mas já leu alguma coisa. Conseguiu identificar sílabas, palavras, né? E letras. Não tivemos nenhuma criança no 1, no 2 e no 3, certo? Se a gente for analisar aquela escola lá, que avaliou só um, ó, tá aqui, ó. Ela tinha 2 previstos, a escola 17, e apenas um foi avaliado. E esse avaliado só leu 8 palavras e ficou como pré-leitor nível 6, certo? Tá aqui. Ok, pessoal? Então, vocês podem analisar o desempenho de qualquer escola que vocês quiserem. Vocês encerram aqui a ferramenta, né? E aí vocês podem clicar em sair e voltar aqui para o início, para, se quiserem acessar novamente ou quiserem voltar aqui para analisar esses textos aqui sobre a fluência leitora e os perfis leitores, ou se quiserem ver também a ficha técnica mais uma vez aqui, vocês podem clicar. Ok? Isso. Eu acho que a gente conseguiu, né, Anderson, dar uma boa passeada por todas as telas do material. A gente procurou fazer essa conversa que não conseguimos fazê-la síncrona, mas assim fica gravado e vocês podem voltar sempre que precisar, né? Essa foi pensada especificamente, especialmente para os municípios, para que a gente possa, ao fornecer esse material, ele não chegue o material pelo material, mas a gente consiga, de alguma maneira, conversar com vocês sobre, mostrar quais são os elementos que subsidiam essa organização de informações, porque não é o dado pelo dado, né, mas é o dado numa perspectiva analisada, que pode ajudar vocês a tomarem algumas decisões gerenciais interessantes. Então, nós ficamos do lado de cá muito felizes pela oportunidade, né? Esperamos que tenhamos contribuído muito com a formação. Isso não deixa de ser um momento formativo, né? A formação de vocês em relação a essa parte de análise de resultados. E a gente segue também à disposição de vocês para melhoria, porque essas ferramentas elas só fazem sentido se elas estão em constante uso e qualificação de acordo com as necessidades dos usuários. Então, os canais que nós temos, vocês viram nossos canais diretos lá na ficha técnica, as coordenações de avaliação dos estados também são canais que dialogam diretamente conosco, e nós estamos o tempo todo abertos a seguirmos nesse trabalho da melhor forma possível. Contem conosco para que a gente tenha cada vez mais ferramentas mais robustas e didáticas para que vocês possam fazer o melhor trabalho possível junto às escolas e a gente chegue, né, Anderson, nesse nosso sonho grande que é alfabetizar toda e cada criança do território nacional. Muito obrigado. Isso mesmo, Ilo. Eu também quero agradecer ao Ilo, né? A toda a equipe da Bem Comum Eu agradeço, Anderson. e aos estados, né? Por estar também em parceria conosco. Nós já tivemos grandes avanços, né, Ila, em relação à fluência leitora, tanto de escolas, municípios, regionais e estados, e a tendência é a gente avançar ainda mais. E tendo insumos, ferramentas, painéis, gráficos, informações cada vez mais qualificadas, como é esse BI, como está nesse painel aí que a gente acabou de apresentar para vocês, isso pode ser mais ainda potencializado. Então, a gente está à disposição, tá? Todo mundo aí, a maioria já me conhece, né? Conhece o Willo também, então a gente está sempre aí disposto a ajudá-los. Grande abraço, pessoal. Grande abraço, pessoal. Bom trabalho, tudo de Ah. bom.